Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostre em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele?
Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Todos, se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma
sobre mim se ela não te fosse dada do céu. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos, meus irmãos e irmãs, nos ajoelhar um instante para meditarmos sobre a morte do Salvador.
Levantemo-nos e prossigamos a narração da paixão do Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que ultrapassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos na liturgia da nossa igreja 2 momentos que sensibilizam, enternecem o nosso coração. Naqueles dias nós ficamos mais sensíveis, ficamos melhores, a nossa alma como que se revigora. Nesses 2 episódios da nossa liturgia, como que nós cavamos profundamente ao mistério da nossa existência. Quais são estes momentos? A noite de Natal, a tal ponto que o Natal nos faz melhores, mais humanos, mais preocupados com as pessoas. De fato, o Natal faz bem ao nosso coração. O outro dia da liturgia que também mexe conosco é o da Sexta-feira Santa. Hoje atendemos muitas horas de confissões, dezenas de pessoas, sem contar nestes dias em que fomos pelas paróquias de Belém, em que quarta-feira aqui o dia inteiro atendemos centenas de pessoas. E dá para perceber isto, como a paixão de Jesus toca fundo em nós, nos faz desejar conversão, nos faz desejar harmonia, nos faz desejar misericórdia.
E hoje estamos fazendo a experiência disso. Muitos estão em jejum, muitos estão, pois, peregrinando pelas igrejas, muitos já participaram das procissões que aconteceram hoje na nossa cidade. Gostaria de meditar com vocês 3 pontos, seguindo o conselho do Santo Padre, o Papa Francisco, que diz que 3 pontos da palestra, da homilia, do sermão, é bom para todo mundo, inclusive para o padre que não fica vagueando de ideia em ideia, sem saber como acabar o sermão, e é bom para as pessoas que não se cansam de estar ali ouvindo 40, 50 minutos e depois não guardam nada no seu coração. Nós vamos guardar os 3 pontos da homilia catequética que o padre está iniciando. O primeiro ponto é sobre por que Jesus morreu. Por que Jesus morreu? A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, fala disso. Ele se entregou, ele entregou-se. E vimos no Evangelho como existe uma verdadeira fidalguia, uma realeza de Jesus no encontro com os judeus, com Pilatos mesmo. Jesus parece um lord inglês, depois releiam direito para ver. Embora ele seja o acusado e a vítima, em nenhum momento ele aparece feio, em nenhum momento ele aparece mole, em nenhum momento ele aparece aquele que é ultrajado. É ele quem lidera a cena. E até mesmo o seu modo de responder às perguntas é um modo digno, nobre. Nos faz entender, portanto, que o que levou Jesus à morte e por que Jesus morreu, a resposta que ele próprio dá. Ninguém tira a minha vida, eu que dou a minha vida. E não só eu a dou, como eu também depois a pego de volta. A pergunta, o que levou Jesus à morte, nós costumamos responder equivocamente. O que matou Jesus? O que levou Jesus a morrer? Dizemos, foram os judeus que o acusaram de blasfêmia. Mais ou menos. Não, foram os romanos, porque ele se punha contra a autoridade de Roma. Mais ou menos. Não, foram os nossos pecados, porque por causa dos nossos pecados Jesus morreu. Mais ou menos. Afinal, por que Jesus morreu? A resposta é tão óbvia que a gente às vezes nem acredita direito. Ora bolas, Jesus morreu porque ele quis, foi porque ele quis que ele morreu. E aí é que está a dignidade. Aí está o fato de porque o Pai gosta dele, porque ele quis morrer pelos irmãos, ele quis sacrificar-se pelos irmãos. Este foi o verdadeiro motivo. Nem os judeus, nem os romanos, nem os nossos pecados, Jesus morreu por amor, porque ele quis. Morreu de amor. Esse foi o motivo da morte de Jesus. Em todas as nossas famílias, sobretudo quando eram numerosas e a gente era pobre, sempre tinha um ou mais irmãos que se sacrificavam para ajudar a criar os outros. E por conta disso renunciavam à juventude porque tinham que começar a trabalhar cedo. Renunciavam a cursos mais graduados porque tinham que começar a trabalhar para ganhar dinheiro. E muitos até renunciavam a casar
capazes de dar a vida pela família, por amor dos pais, por amor dos irmãos mais novos. Quem sabe muitos de nós prosperamos porque houve algum irmão, alguma irmã, ou mais de um, que nos ajudou nisso. E tomara que alguém de nós possa ter no coração a alegria de saber se um irmão, uma irmã que foi capaz disso, sacrificar-se por causa dos irmãos menores ou dos irmãos mais fracos. E esses irmãos ou filhos eram os mais amados pelos pais, exatamente porque os pais, como ninguém, às vezes até muito mais do que os que foram beneficiados, que geralmente eram capazes da ingratidão, os pais sabiam que aquele filho, que aquela filha se sacrificou pelos outros. Por isso Jesus pode dizer: ninguém me obriga a dar a vida, eu dou porque eu quero, eu pego de volta quando eu quiser, e o Pai gosta de mim por causa disso, é por causa disso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Meus irmãos e irmãs, constatando isso na vida de Jesus, isso faz aumentar ainda mais o nosso amor por Ele. Amar a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro, antes de nós merecermos. Jesus nos amou. E não só, porque isto poderia ser alguma coisa da boca para fora, porque isso poderia tornar-se um pieguismo, dizer que amávamos Jesus e não o amávamos de fato. Portanto, disso deve haver uma outra decisão em nossa vida. Não só amar Jesus, mas também imitá-lo. Sermos capazes de fazer alguma coisa, ou de perseverarmos se porventura já o fazemos, o bem para as outras pessoas. Jesus morreu de amor e nós queremos imitá-lo. Primeiro ponto. O segundo ponto nos faz, pois, contemplar a negação de Pedro. Pedro que havia dito: Senhor, ninguém vai colocar a mão em ti que eu não vou deixar, tá? Fique claro isso. E Jesus disse para ele: tu não vai deixar ninguém colocar a mão em mim? Vamos ver. Agora eu te digo uma coisa: o galo não cantará sem que me tenhas negado 3 vezes. Foi o que nós ouvimos na leitura da narração da paixão do Senhor segundo João. O Pedro, que diante da serva, que diante dos empregados, não foi nem diante das autoridades, foi diante de uma empregada que passou por lá, ia levando um copo com água, diante do porteiro, os quais reconheceram: você andava com aquele nazareno que está preso aí na casa do Caifás. E ele respondeu com a cara assim mais lavada: eu não sei, não, vocês estão enganados, não sou eu. E de novo veio a mulher: olha, eu te vi com aqueles galileus. Não, você está vendo coisas. E o galo cantou. E o que aconteceu com o Pedro? A Escritura diz que o Pedro chorou copiosamente. Vamos voltar atrás e contemplar um outro personagem. Judas, esse rapaz problemático, que Jesus escolhera, que fazia parte do grupo dos 12, a quem Jesus dispensara a mesma atenção, os mesmos ensinamentos, e que, no fim das contas, entregou
a vida do Salvador por 30 moedas de prata. A certa altura ele também se deu conta do desatino que cometera, quis voltar atrás, desfazer o negócio, mas era tarde. Então, diz o evangelista que ele jogou por terra as 30 moedas, saiu correndo para o escuro, levando nas mãos uma corda, com a qual, na escuridão, ele foi completar o desatino que iniciara, enforcou-se. Enquanto Pedro se deu conta da sua condição de pecador e foi procurar os outros irmãos, e foi procurar os outros apóstolos, enquanto Pedro foi lavar o rosto com lágrimas, enquanto Pedro foi procurar o grupo que estava lá perto de Nossa Senhora, Judas foi procurar a escuridão e dar fim na própria vida. Todos nós somos pecadores. Todos nós, alguma hora, traímos Jesus. Todos nós negamos a palavra. Todos nós, em algum momento, difamamos a igreja. Mas o Papa, seguindo o ensinamento dos outros atrás dele, nos ensina: não tem pecado para o qual não tenha jeito, não tem pecado para o qual não tenha perdão. Como São João Paulo dizia, não tem pecado que seja maior do que a misericórdia de Deus. Todo pecado está muito aquém. O que precisa é colocar a mão na consciência. O que precisa é colocar-se na fila dos pecadores. O que precisa é arrepender-se. E como diria Jesus à mulher adúltera: vai, cria vergonha no rosto, não pecas mais, que eu também não te condeno. Mantermos a nossa reta intenção, mantermos a nossa escolha fundamental diante de nós, o bem, Deus, a justiça, o belo, o justo, e perseverarmos nesta direção. Errar, todo mundo erra, mas precisamos voltar e sabemos qual é o caminho. Jesus, que se autodefine para nós: eu sou a porta, e podermos voltar a caminhar nesta mesma porta. E ainda, meus irmãos e irmãs, um terceiro ponto que é bom nós meditarmos. Jesus está na hora extrema, já está exângue. A agonia que vem do sufoco do pulmão, que a posição de crucificado fazia acontecer, o está para matar. Está a poucos segundos da morte. Mas, mesmo nesta agonia, passando em revisão o que ele devia ter feito, fazendo um checklist, ele percebe que falta uma coisa, que foi arrumar a mãe dele, destiná-la. A preocupação última de Jesus foi mamãe. E a mamãe? É então dito, como ouvimos, que naquele momento, antes de entregar o Espírito, Jesus a entrega a João. Mãe, aqui está o teu filho. Em seguida, filho, tua mãe.
E o evangelista faz questão de dizer que daquele momento em diante, João a levou para a sua casa. Casa quer dizer suas coisas, seus bens, seus valores, sua vida, seu círculo, seu coração. A nós também Jesus diz sempre: mãe, está aqui o teu filho. Filho, olha, cuida da tua mãe. O ano inteiro, neste santuário maravilhoso e bendito, dedicado à Virgem Mãe de Nazaré, que o Espírito Santo escolheu com que premiar a nossa cidade de Belém. A Basílica Santuário de Nazaré, a qual promove o grandioso Círio, é a estrela do norte do Brasil. Aqui se resumiria Belém, se não fosse o Círio, uma cidade apagada lá do norte, como dizem os do centro-sul. Para eles, norte é tudo que inclui até mesmo o nordeste. Uma estrela apagada daqui, se não fosse o Círio de Nazaré, para o qual o Brasil e o mundo vêm e sabe que existe. E aparece aqui no mês de outubro. Nem sei se por causa das riquezas minerais o Pará é tão conhecido quanto por causa do Círio de Nazaré. E nós, que vivemos à sombra deste santuário, devemos aprender nós também a cuidar de Maria, a levá-la conosco, a tê-la em nossa vida, e que Deus nos conceda a graça de nunca abandonarmos a nossa religião, nunca abandonarmos a nossa igreja, nunca concordarmos e menos ainda passarmos a dizer heresias, blasfêmias a respeito da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós devemos respeitar a mãe de quem quer que seja, com maior razão devemos respeitar a mãe do Salvador e não tratá-la como uma mulher qualquer, como se diz que ela não é. O anjo de Deus dirigiu-se para ela e o anjo quer dizer a boca de Deus, chamando-a cheia de graça, plena de graça. Portanto, Deus livre a nossa boca de algum dia nos referirmos a ela como uma mulher qualquer, dando a este mulher qualquer um sentido indecente. Que Deus nos conserve, portanto, na perseverança, a nossa igreja, nossa religião, ao nosso amor para com Nossa Senhora, obedecendo a ordem de Jesus: filho, filha, cuida da tua mãe. Vamos fazer um instante de silêncio.